Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos por aqui. Me chamo Darlan Fernandes, esse é o nosso canal Simples Palavra. Meu irmão, e na palavra de hoje, na mensagem de hoje, eu quero começar com uma pergunta. Em algum momento, em alguma problemática da vida, em algum momento da vida, você passando por problemas, passando por dificuldades, você esqueceu de Deus e recorreu a homens, recorreu aos seus próprios recursos e não recorreu a Deus? Por incrível que pareça, meu irmão, isso é mais comum do que imagina. Muitas pessoas costumam dizer o seguinte: é mais fácil lembrar de Deus nos momentos de dificuldade do que nos momentos de alegria, de riqueza, enfim. Bom, eu costumo dizer que é muito fácil, eu acredito que é mais fácil esquecer de Deus nos momentos de dificuldade do que nos momentos de alegria. Porque quando a gente está no momento de alegria, meu irmão, a gente lembra de Deus de uma forma superficial. Obrigado, Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo meu trabalho. Oh, Deus, muito obrigado por esse alimento. Ah, Deus, obrigado por essa comida, obrigado pela minha família. Aquele agradecimento superficial. Mas quando a gente está na dificuldade e quando a gente está mesmo na peleja, aquela labuta que parece que não acaba nunca, normalmente a gente deixa a aflição bater, a gente deixa a ansiedade, o desespero, a angústia tomar de conta. E nesses momentos é que está o pulo do gato. É que a gente esquece de buscar a Deus. O pulo do gato, no caso, seria buscar a Deus, e a gente esquece. Porque a gente deixa o desespero tomar de conta, a gente deixa a angústia, a aflição tomar de conta de um jeito que a gente começa a recorrer a terceiros, a recorrer aos nossos próprios recursos e esquece de Deus. Mas entenda, o ponto principal é recorrer a Deus antes de qualquer coisa, irmãos. E quando a gente recorre a Deus, as coisas elas tendem a melhorar. É óbvio, é um fato isso, né? E as coisas elas tendem a melhorar, elas tendem tudo dar certo. Mas e quando a gente não recorre a Deus? Tudo dá errado, irmão. Tudo dá errado, ou quase tudo. Né? Eu quero deixar bem claro para você que muitas vezes recorrer a terceiro, recorrer a outro é uma orientação do Senhor. Desde que você tenha buscado Deus em primeiro lugar, você tenha consultado a Ele, recorrido a Ele, pedido socorro para Ele e Ele te orientou a tomar determinada atitude. Às vezes era um terceiro que ia ser usado por Ele para te abençoar, para te socorrer, ou algo, algum recurso que você tinha. Mas quando a gente não recorre a Ele, irmãos, eu quero ler aqui com você 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 3 e 4. Olha o que diz aqui, ó. Durante muito tempo, Israel esteve sem Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para Deus, para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Então, olha que interessante, esse povo por muito tempo passou ausente de Deus, mas quando eles buscavam a Deus de forma verdadeira, eles encontravam. Então, assim, meu irmão, mostra que eles passavam por um período de dificuldade, um período onde não tinha ninguém para instruí-los, não tinha ninguém para cuidá-los, né? Para um momento de dificuldade, mas quando eles se voltavam para Deus, eles encontravam Deus. Então, meus irmãos, aqui não tem outra resposta, a resposta já está aqui. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de peleja, quando você olhar para um lado, olhar para o outro e parecer que ninguém está ali para te socorrer, é o momento que a gente tem que recorrer a Deus, meu irmão. Não tem outra saída. Eu vou te dar um exemplo bem claro do que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu e a minha esposa, a gente liderava um ministério e a gente precisava levantar uma certa quantia para que o evento acontecesse de forma legal, de forma bem bacana, sabe? E a gente estava tendo muita dificuldade para arrecadar o valor que a gente precisava. E num ato de desespero eu recorri a uma pessoa com uma condição financeira bem legal e até um irmão em Cristo. Mas adivinha, irmãos, eu tive o silêncio como resposta. Aquilo foi decepcionante. Aquilo foi, nossa, foi
um banho de água fria. Uma outra situação também que aconteceu comigo foi quando eu estava muito ruim financeiramente, há alguns anos atrás, e deixei a parcela do meu terreno atrasar, nem consultei a Deus, não busquei ao Senhor, a Deus para resolver aquilo ali. Eu simplesmente entrei em contato com um colega de épocas, né, anteriores, e eu falei, cara, é o seguinte, eu preciso de X valor, que você me empreste. Irmãos, foi ali que eu aprendi que por mais que você seja amigo de um agiota, ele nunca é teu amigo na hora que tá acontecendo um negócio ali, tá? Aprenda isso. Se você ainda não passou por isso, não cometa a besteira de pedir dinheiro para agiota. Eu pensava que mesmo ele sendo um agiota e a gente conhecido, amigos, eu pensei que ele ia agir comigo de camaradagem, mas não, irmãos, ele foi muito, até grosso comigo, né? E ali eu tive uma das maiores lições de morais da minha vida, que eu falei, poxa, eu não precisava passar por isso. Mas passei, né? E olhando para um outro lado, até precisava, porque dali eu tirei uma lição de moral muito grande e é algo que não aconteceu nunca mais. E, irmãos, foi muito dolorido, sabe? Então, assim, irmãos, todas as vezes que eu agi de forma desesperada, que eu agi no calor da emoção, simplesmente eu quebrei a cara. Eu não tive as melhores respostas. Mas toda vez que eu recorri a Deus nos momentos de angústia e desespero, Deus respondeu prontamente, irmãos. Então, irmãos, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não tem para onde correr, sabe? Olha, um caso muito famoso na Bíblia. A da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher num ato de desespero, num ato sem saída, ela era o último recurso que ela tinha. Ela falou assim, eu vou buscar a Jesus. Eu tenho que pegar pelo menos no manto, né? Outras traduções diz orla, pelo menos na orla das vestes daquele homem, Jesus, para que eu possa ser sarada, curada. E assim aconteceu, irmãos. Então, num ato de desespero, antes de conhecer Jesus, é claro que ela já tinha recorrido a médicos e as outras maneiras de tentar sair daquele lugar, sair daquela situação curada. Mas ela recorreu a Jesus. No ato de desespero, ela recorreu a Jesus. Diferente de Pedro, que mesmo Jesus avisando, falou, olha, você vai me negar. Jesus, Pedro, não, que isso, meu Senhor, não vou fazer isso e aquilo. Mas ele vendo o estado em que Jesus se encontrava, o que ia acontecer com ele, ele entrou em desespero e negou Jesus. Ele, naquele momento, ele falou, nem conheço esse homem. Então, irmãos, para ver como... Olha o que o desespero faz com a gente. Muitas vezes o desespero nos faz negar Jesus. Então, que nós não possamos agir como Pedro nesses momentos. Nos momentos de desespero, a gente possa agir como mulher do fluxo de sangue, recorrer logo para ele, pois ele é a nossa fonte de socorro, pois ele é a nossa fonte de alívio, de paz, de bênção. Aqui no 4, né, o versículo a gente leu agora, 2 Crônicas 15, 4, diz o seguinte, no entanto, sempre que esse povo se viram em dificuldade e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Então, irmãos, toda vez que esse povo se encontravam em dificuldade, eles recorriam a Deus, eles encontravam, irmãos. Então, o que nós podemos tirar de lição hoje aqui? Que nós possamos sempre recorrer a Deus em primeiro lugar. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. A única coisa que eu peço para vocês aqui é que vocês compartilhem essa mensagem, compartilhem este vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente, deixe um comentário aqui, fortalece o nosso trabalho por aqui. Irmão, um beijo no teu coração, um forte abraço e que Deus te abençoe.